Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de ciências. Estamos no PET 4, semana 5, página 64. E o tema de nossa aula hoje é energia renováveis e não renováveis. Nesta semana você vai aprender um pouco mais sobre energias renováveis e não renováveis, que são utilizadas por equipamentos ou que são produtos de suas transformações. A atividade desta semana será introduzida por um texto que contribuirá para aumentar seus conhecimentos. Bom aprendizado! Breve apresentação: fontes renováveis de energia. As fontes renováveis de energia são aquelas formas de produção de energia em que suas fontes são capazes de manter-se disponíveis durante um longo prazo, contando com recursos que se regeneram ou que se mantêm ativos permanentemente. Em outras palavras, fontes de energia renováveis são aquelas que contam com recursos não esgotáveis. Existem vários tipos de fontes renováveis de energia, das quais podemos citar a solar, a eólica, a hídrica, a biomassa, a geotérmica, a das ondas e das marés. Veja um breve resumo sobre cada uma dessas energias não esgotáveis. Energia solar consiste no aproveitamento da radiação solar emitida sobre a Terra. Trata-se, portanto, de uma fonte de energia que, além de inesgotável, é altamente potente, pois uma grande quantidade de radiação é emitida sobre o planeta todos os dias. A sua principal questão, todavia, não é a sua disponibilidade na natureza, e sim as formas de aproveitá-la para a geração de eletricidade. Existem duas formas de utilização da energia solar: a fotovoltaica, em que as placas fotovoltaicas convertem a radiação solar em energia elétrica, e a térmica, que aquece a água e o ambiente, sendo utilizada em casas ou também em termoelétricas, através da conversão da água em vapor. Este é responsável por movimentar as turbinas que acionam os geradores. Energia eólica. Utiliza-se da força promovida pelos ventos para a produção de energia. Sua importância vem crescendo na atualidade, pois assim como a energia solar, ela não emite poluentes na atmosfera. As usinas eólicas utilizam-se de grandes cataventos instalados em áreas onde a movimentação das massas de ar é intensa e constante na maior parte do ano. Os ventos giram as hélices, que por sua vez movem as turbinas, acionando os geradores. Embora essa fonte de energia seja bastante eficiente e elogiada, ela apresenta algumas limitações, como o caráter não totalmente constante dos ventos durante o ano, havendo interrupções e a dificuldade de armazenamento da energia produzida. Energia hídrica ou hidroelétrica. Por sua vez, a energia hidroelétrica utiliza-se do movimento das águas dos rios para a produção de eletricidade. Em países como Brasil, Rússia, China e Estados Unidos, ela é bastante aproveitada pelas usinas, que transformam a energia hidráulica e cinética em eletricidade. Como é necessário o estabelecimento de uma área de inundação no ambiente em que se instala uma usina hidrelétrica, a sua construção é recomendada em áreas de planalto, onde o terreno é mais íngreme e acidentado, pois rios de planície necessitam de mais espaço para represamento da água, o que gera mais impactos ambientais. Por outro lado, as hidroelétricas trazem vários prejuízos ambientais, não só pela inundação de áreas naturais e desvios de leitos de rios, como também pelo dióxido de carbono emitido pela decomposição da matéria orgânica, que se forma nas áreas alagadas. Por outro lado, essa é considerada uma eficiente forma de geração de eletricidade, além de ser menos poluente, por exemplo, que as termoelétricas movidas a combustíveis fósseis. Energia da biomassa. A biomassa corresponde a toda e qualquer matéria orgânica não fóssil.
Assim, pode-se utilizar esse material para a queima e produção de energia. Por isso, ela é considerada uma fonte renovável. Sua importância está no aproveitamento de materiais que, em tese, seriam descartáveis, como restos agrícolas, principalmente o bagaço de cana-de-açúcar, e também na possibilidade de cultivo. Existem 3 tipos de biomassa utilizados como fonte de energia: os sólidos, os líquidos e os gasosos. Combustíveis sólidos. Podemos citar a madeira, o carvão vegetal e os restos orgânicos vegetais e animais. Combustíveis líquidos. O etanol, o biodiesel e qualquer outro líquido obtido pela transformação do material orgânico por processos químicos ou biológicos. Combustíveis gasosos. Aqueles que são obtidos pela transformação industrial ou até natural de restos orgânicos, como o biogás e o gás metano, coletado em áreas de aterros sanitários. Energia geotérmica. A energia geotérmica corresponde ao calor interno da Terra, em casos em que esse calor se manifesta em áreas próximas à superfície. As elevadas temperaturas do subsolo são utilizadas para a produção de eletricidade. Basicamente, as usinas geotérmicas injetam água no subsolo por meio de dutos especificamente elaborados para esse fim. Essa água evapora e é conduzida pelos mesmos tubos até as turbinas, que se movimentam e acionam o gerador de eletricidade. Para o reaproveitamento da água, o vapor é novamente transportado para áreas em que se retorna à sua forma líquida, reiniciando o processo. O principal problema da energia geotérmica é o seu impacto ambiental através de eventuais emissões de poluentes, além da poluição química dos solos em alguns casos. Somam-se a isso os elevados custos de implantação e manutenção. Energia de ondas e das marés. É possível utilizar a água do mar para a produção de eletricidade, tanto pelo aproveitamento das ondas quanto pela utilização da energia das marés. No primeiro caso, utiliza-se a movimentação das ondas em ambientes que elas são mais intensas para a geração de energia. Já no segundo caso, o funcionamento lembra o de uma hidroelétrica, pois cria-se uma barragem que capta a água das marés durante as suas cheias, e essa água é liberada quando as marés diminuem. Durante essa liberação, a água gira as turbinas e ativam os geradores. Atividades. Número 1. Coloque V para verdadeiro e F para falso. A energia solar consiste no aproveitamento da radiação solar emitida sobre a Terra. As fontes renováveis de energia são aquelas formas de produção de energia em que suas fontes não são capazes de manter-se disponíveis durante um longo prazo, contando com recursos que se regeneram ou que não se mantêm ativos permanentemente. A biomassa corresponde a toda e qualquer matéria orgânica não fóssil. É possível utilizar a água do mar para a produção de eletricidade, tanto pelo aproveitamento das ondas quanto pela utilização da energia das marés. A energia hidroelétrica utiliza-se do movimento das águas dos rios para a produção de eletricidade. 2. Complete as lacunas de acordo com o texto. Letra A. A energia utiliza-se da força promovida pelos ventos para a produção de energia. B. O etanol, o biodiesel e qualquer outro líquido obtido pela transformação do material orgânico por processos químicos e biológicos podem ser chamados de combustíveis. Letra C. O principal problema da energia geotérmica é o seu através de eventuais emissões de poluentes, além da poluição dos solos em alguns casos. Somam-se a isso os elevados custos de implantação e manutenção. Letra D. Existem 2 formas de utilização da energia solar:
A, em que placas fotovoltaicas convertem a radiação solar em energia elétrica, e A, que aquece a água e o ambiente, sendo utilizada em casas ou também em termoelétricas através da conversão da água em vapor, este responsável por movimentar as turbinas que acionam os geradores. 3. Marque a alternativa verdadeira. Letra A. Não é possível utilizar a água do mar para a produção de eletricidade, nem para aproveitamento das ondas e nem para a utilização da energia das marés. Letra B. A energia eólica utiliza-se das forças promovidas pelos raios durante uma tempestade para a produção de energia. C. As fontes renováveis de energia são aquelas formas de produção de energia em que suas fontes são capazes de manter-se disponíveis durante um longo prazo, contando com recursos que se regeneram ou que se mantêm ativos permanentemente. D. A energia hidroelétrica utiliza-se da radiação solar emitida sobre a Terra para a produção de eletricidade. Bons estudos e até a próxima aula!